Fala, meu povão do sexto ano! Nessa aula de hoje vamos fazer as resoluções de alguns exercícios do nosso caderno de atividades do livro A Conquista da Matemática, lá na página 50. O primeiro exercício que eu trouxe para nós realizarmos com a ajuda do nosso software GeoGebra é a questão número 9, que fala o seguinte: a professora de Pedro colocou 4 modelos de sólidos geométricos sobre a mesa e solicitou que ele pintasse de vermelho os prismas. Então, os prismas estão pintados aí de vermelho. Em seguida, a professora chamou uma aluna da turma de Pedro e pediu a ela que pintasse de azul as pirâmides. No caso, as pirâmides estão pintadas de azul. Observe como ficaram pintados os modelos de sólidos geométricos. Após todos os alunos da turma analisarem os modelos de sólidos geométricos, a professora perguntou: qual é o número de faces de cada prisma pintado por Pedro? E temos que assinalar qual é a resposta correta, se é a A, se é a B, se é a C, se é a D. Lembrando inicialmente o seguinte, que, no caso, os poliedros, eles são divididos em duas classes, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que os poliedros... Opa, na hora que eu risquei não pegou bem. Deixa eu voltar aqui, que os poliedros, no caso, ó, poliedros, eles são divididos, no caso, em prisma, certo? E também são divididos em pirâmides. Pirâmides. E qual é a distinção no caso de prisma e pirâmides? Vejamos, o enunciado da questão, ou seja, a questão ela já fala que no caso os prismas estão pintados de vermelho. Então, no caso aqui, nós temos aqui, ó, esse prisma, no caso, e esse prisma. E temos as pirâmides, no caso aí, pintadas, no caso de azul. Beleza? Olha só a distinção. Os prismas, ele tem, no caso, a sua base, ou seja, o seu chão, igual o seu teto. Veja bem, o chão dos prismas é igual ao seu teto, certo? Olha só, o teto é igual à base. A gente pode pensar dessa seguinte forma. Já as pirâmides, no caso, que é esse desenho e esse outro desenho, ela tem uma base que é um polígono, certo? Ela tem uma base que é o polígono, e todas as suas faces laterais têm um vértice em comum, que um vértice é esse pontinho que fica ali, que eu estou riscando aí, certo? Então, a diferença é justamente essa, que o prisma, o seu teto é igual ao seu chão, já as pirâmides, ela tem uma base poligonal, e, no caso, todas as suas faces são ligadas, no caso, a um único vértice que fica lá em cima. Beleza, mas analisando, ela pergunta, né, qual o número de faces de cada prisma pintado por Pedro. Então, analisando aqui, ó, analisando a nomenclatura desse prisma, nós temos um prisma, no caso, triagonal. No caso aqui, ó, um prisma, no caso, triagonal. No caso, ele tem aí 3 lados. Se a gente for trabalhar isso no GeoGebra aqui, ó, igual nós estamos acostumados com a visualização não tão abstrata, eu posso fazer o seguinte, olha só, eu vou dar uma melhorada aqui, ó, e vou replicar, no caso, essa primeira imagem aqui, para a gente contar o número de faces que tem essa primeira imagem. Então, vamos contar o número de faces dessa primeira imagem, depois o número de faces desse segundo prisma, bem aí. Então, veja bem, ó, essa primeira imagem aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, no caso, um polígono regular, e a base dele é um polígono que tem, no caso, 3 lados. Então, eu vou desenhar aqui, ó, e aí aparece o número de vértices. Então, ele tem 3 vértices, certo? Agora, eu venho aqui, no caso aqui, ó, no meu prisma, certo? E vou levantar ele a uma altura, por exemplo, de 5. E aí ele forma, no caso, esse prisma que estamos visualizando, certo? Então, se eu quiser contar,
Vou até diminuir a velocidade para ficar mais fácil da gente visualizar e fica mais fácil da gente contar. Por exemplo, vamos ver o seu teto? Deixa eu pausar aqui, ó. O seu teto não, o seu chão, então nós podemos contar. A primeira face é o chão, certo? Uma. A segunda face é o meu teto, duas. E temos quantas faces laterais? Temos essa daqui, que eu vou até pintar ela de outra cor, aumentar a tonalidade, pintar, por exemplo, ela de azul. Essa outra aqui, que deixa eu ver, eu vou pintar ela agora de verde, mais um verde mais escuro. E essa de trás, que eu vou pintar, deixa eu ver, com esse cinza aqui, né? Cinza não, de laranjado, um laranjado mais escuro, que é a minha outra face. Então, contando de novo, eu tenho o meu chão, a minha base, que é uma, o meu teto, que é outra, então duas, então três, certo? Quatro e cinco essa parte de azul, e rotacionando a figura aí, fica melhor a nossa visualização, conseguimos aí identificar todas essas faces desse prisma aí. Então, o primeiro prisma tem 5, beleza? Então, o primeiro prisma tem 5 faces. No caso, voltando para a nossa imagem, então eu já vou dizer aqui, ó. Então, ele tendo 5, pode ser a questão A, a questão B e a questão C. Então, eu já posso eliminar, no caso, a minha questão D. Então, a primeira imagem tem o quê? 5 faces, beleza? 5 faces. Agora, eu vou analisar essa segunda aqui, ó. Essa segunda imagem. Vamos ver aqui o seguinte. Esse polígono aqui, ó, que ele está desenhado, ele tem quantos lados? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um prisma hexagonal. Voltando aqui para a minha imagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um polígono regular, vou desenhar 2 espaços aqui, vou desenhar ele com 6, no caso aqui, 6 lados. Agora eu vou levantá-lo aqui para ver como é que ele fica. Vamos ver, eu vou levantar, colocar uma altura de 5, certo? E formou esse prisma que está desenhado bem aí. Olha só. Então, agora fica fácil para a gente contar. Então, olha só, ele tem esse chão aqui que é 1, certo? Ele tem o teto que é 2, certo? O meu teto lá que é 2, tá aqui em cima que é 2, certo? E como ele tem aqui, ó, meu polígono gerador, ele tem 6 lados, no caso aqui 6 lados, esse meu polígono gerador, consequentemente ele vai ter 6 faces laterais. Então, 6 mais a base 7, mais o teto 8. Então, eu posso afirmar que, no caso, esse segundo prisma, ele tem o quê? 8 faces, beleza? Então, a minha resposta correta seria qual? Minha resposta correta seria a minha letra C. Tranquilo? Super mega fácil, né? Passando aqui para... Continuando na mesma página 50 aqui, a questão 10, ela fala... Ana representou a base de uma pirâmide, conforme indica a ilustração a seguir. Se nessa ilustração todos os vértices da pirâmide estão visíveis, a figura que Ana representou foi A, um triângulo, B, um quadrado, C, um pentágono, D, um hexágono. Então, veja bem, o que ela fez? Ela pegou essa figura, esse sólido geométrico que está em 3 dimensões, colocou sobre uma folha e contornou as suas bordas. Então, se a gente for fazer o que a Ana fez ali, ó, no nosso GeoGebra, ela fez o seguinte, ela pegou, no caso, aquela pirâmide, certo? E desenhou, no caso aqui, ó, 4 vértices no chão. Então, se a gente vir aqui e desenhar o prisma que está na mão lá da Ana, vai formar... Opa, deixa eu voltar, que não era isso. Deixa eu voltar aqui, certo? Voltei demais, né? Vamos começar do início aqui, ó.
Então, ela fez, no caso, tem 4, e no caso, como é uma pirâmide, ela veio aqui, fez uma pirâmide, e eu vou colocar uma altura de 4 aqui, certo? Então, ó, essa figura azul é a mesma que eu desenhei aqui. Então, se ela vier aqui, ó, e contornar as suas bordas, no papel vai aparecer a seguinte imagem, ó, vai aparecer a imagem como se tivesse, né, no caso, esse quadrado bem aqui na hora que ela contorna. Então, se fôssemos responder essa questão, a figura que Ana representou, no caso, foi o quê? Um quadrado. A Ana desenhou, no caso, um quadrado como a gente verificou no GeoGebra. Temos também uma próxima questão aqui, só que agora é da página 47. Identifique cada figura a seguir como figura geométrica plana ou figura geométrica não plana. Lembrando sobre aquelas discussões nas aulas anteriores, eu vou identificar como figura geométrica plana aquilo que eu consigo ter uma visualização abstrata de algo que está em 2 dimensões. Então, tudo aquilo que está em 2 dimensões, eu posso dizer, no caso, que é uma figura geométrica plana. Tudo que está, no caso, em 2 dimensões, 2D. Aí lembra que eu falei do cinema, que o cinema, quando nós vamos no cinema e colocamos o óculos 3D, é como se a gente conseguisse tocar, no caso ali, nos personagens do filme. Então, aquilo que é figura geométrica não plana é aquilo que a gente, usando sempre o bom senso, como se nós conseguíssemos tocar. Aí eu pergunto para vocês aqui, ó, essa figura A, ela está em 2 dimensões. Lembrando que eu falo tocar, pegar, envolver, carregar, no caso, né? Tirar de um ponto A e colocar em um ponto B. Tudo aquilo que a gente consegue fazer isso ou por meio do bom senso, conseguimos tocar e envolver, eu falo que é não plana, beleza? Então, olha só, essa figura A, que está bem aqui, certo? Ela é plana ou não plana, então é fácil ver, né, que se eu fosse pegar e envolver, eu não conseguiria carregar de uma região para outra, né, usando aí o bom senso, claro, sempre, reafirmando sempre. Então, essa minha figura A, eu posso dizer que ela é uma figura, no caso, plana, beleza? É uma figura plana. No item B, o item B também eu posso dizer que é uma figura plana. Então, meu item B, ela é uma figura plana. O meu item C, imagine isso daqui como se fosse lá uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato você pode pegar, envolver, carregar, colocar de um lugar no outro. Então, eu posso dizer que essa daqui é uma figura, no caso, não plana, beleza? D. E aí, o D, como se fosse aí, no caso, aquelas barrinhas de chocolate aí. Eu consigo pegar, tocar, envolver? Consigo sim. Então, aqui eu posso dizer que é uma figura, no caso, não plana, beleza? O mesmo fato acontece com o meu item E, né? Imagina isso aqui como se fosse um cubo mágico, ou então um bloquinho de gelo, um cubo de gelo. Então, aqui eu posso dizer que ela é, no caso, não plana. Letra F. A letra F, olha só, eu consigo relacionar ela aí com alguma coisa que eu posso pegar, tocar, carregar. No caso, não, né? Então, aqui eu posso dizer que ela é uma figura plana. Beleza, galerinha? Hoje o que eu queria trazer para vocês era isso, mais uma aulinha de revisão sobre figuras geométricas e sobre sólidos geométricos. Vou ficando por aqui. E para finalizar essa aula, eu quero dizer que é um prazer inenarrável sempre estar com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima. Fui!